Mas o que obriga o indivíduo a ter medo do seu vizinho, a pensar e agir como um animal de rebanho e não se alegrar consigo próprio? Em alguns, muito raros, talvez o pudor. Mas na maioria dos indivíduos é a indolência, o comodismo. Em suma, essa propensão à preguiça da qual falava o viajante. E ele tem razão. Os homens são ainda mais preguiçosos. Esse é apenas um pequeno trecho do livro A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão, de Viviane Mosé, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. E desde já eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E durante todo o mês de maio nós estamos trazendo, convidando mulheres, mães que são também empreendedoras e que têm uma história para contar. E nós temos a grata satisfação de receber aqui no nosso espaço a pastora Márcia do Estreito, que gentilmente atendeu ao nosso convite. Seja muito bem-vinda ao No Canto. Obrigada pelo convite. Agora, pastora, a gente olhando nas coisas que você tem feito ultimamente, dá para perceber que são muitas. Muitas coisas. Por onde começar? Como é que foi a tua jornada até aqui? Foi desafiadora, mas eu digo que valeu a pena cada esforço. É? Valeu a pena cada esforço. Vocês são de Tapejara, a família? Não, nós somos de Getúlio Vargas. E por que surgiu, como surgiu Tapejara? A gente ouviu a voz de Deus, Deus nos enviou e nós obedecemos. Deus falou conosco. É? Uhum. E como é que foi isso? Através de profecia. Uma irmã falou em línguas estranhas e o pastor da igreja teve a interpretação. É? Maravilhoso. E a interpretação era de que forma? Assim, como é que ele tinha entendido isso? Deus falou assim: assim diz o Senhor, eis que te mostrei aquela cidade onde você tem ido trabalhar e é aquele lugar que eu quero que você vá, você e a tua família, porque chegará o tempo que eu te passarei o cajado do teu pai pastor. Quanto tempo faz isso? 21 anos. E essas palavras, elas ainda estão na tua memória? Sim. Nunca desapareceram? Nunca esqueci, é muito maravilhoso. Se meu marido estivesse aqui, ele também lembraria. É mesmo? Ficou no nosso coração. O pastor André? Pastor André. E como é que tem sido esse trabalho de vocês nessas últimas 2 décadas? Como é que vocês têm colocado em prática tudo isso? Como eu falei, né, é desafiador esse papel de pastor, mas é assim, a gente tem que se sentir privilegiado pelo chamado e nos dizer, eis-me aqui, mas buscar conhecimento, né? Nesse tempo a gente se preparou muito, a gente estudou muito, a gente se formou, né, em teologia e buscamos muito em Deus, e durante 11 anos a gente se preparou auxiliando o pastor Juvencio, né, a apacentar as pessoas da igreja, né, fazendo visitas, aconselhamentos, mesmo tão novos, né, mas como casamos bem novos, a gente tem muita experiência para contar, né, muitos desafios também para contar, mas a gente tem marcas, né, então tem marcas que a gente superou, que a gente olha e diz que valeu a pena, porque nós conseguimos compartilhar a nossa esperança e dar força e esperança, né, para as outras pessoas. E a experiência de vida também é uma escola, né? É uma escola. Vocês tinham quantos anos quando se conheceram e quando resolveram casar? Quando nós se conhecemos, eu tinha 12 anos e o pastor André tinha 11 anos. É mesmo? Crianças? 2 crianças, Sempre na igreja? Sempre na igreja. É. E aí vocês casaram quanto tempo depois? Nós casamos, eu tinha, acho que, 17 anos. Eu tinha 17 anos e o pastor André tinha 16. É? Foi muito, muito rápido. Pois é. Como é que foi isso, inclusive no núcleo familiar, na própria igreja? Como é que... Foi um desafio. Foi um desafio, foi assustador, porque a gente se conhecia muito, a gente era muito amigo, um admirava o outro, né? E a gente acabou gostando um do outro. Eu digo assim que aquela história que fala do amor à primeira vista existem. Porque eu me lembro que eu tinha 12 anos e quando eu cheguei na Igreja Batista, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e a gente disse, a gente vai casar. Olha!
E daquele dia em diante a gente se gostava, né? E a gente criou um vínculo muito lindo de amizade e de admiração um pelo outro. E a gente sempre andava junto, ia na escola junto, voltava junto, compartilhava das histórias e desafios junto. E sempre junto na igreja. E daí quando eu tinha 17 anos, a gente realmente, o pastor André assumiu que me amava, né? Ele realmente abriu o jogo, né? Uhum. E daí a gente acabou namorando e namoramos 8 meses apenas. Eu sempre brinco com as pessoas que a gente comeu a merenda antes do recreio. E eu acabei engravidando e a gente casou. Porque naquela época era assim que funcionava, né? Sim. Engravida, casa. Sim. E a gente foi morar junto e foi um desafio muito grande. Foi maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, né? Imagino. Mas a gente se colocou à disposição do coração de Deus e tentou consertar o que a gente havia errado. Uhum. E focou em Deus, na palavra, nos seus princípios. E eu agradeço a Deus todos os dias pela minha primogênita, Bruna. Porque graças a Deus, a minha Bruna, que hoje nós estamos juntos. E eu digo que Deus tinha um plano muito perfeito para nós. Às vezes a gente diz que nós erramos no tempo, mas Deus tem o tempo perfeito para nós. Com certeza. Ele escolheu assim. Ele queria que nós casássemos rápido, porque havia um tempo de preparação para que um dia nós fôssemos pastor de uma igreja, né? Uhum. Líderes de um povo, né? Então ele tinha pressa. Eu digo que ele me pegou rapidinho para que eu não me envolvesse com outras coisas, porque eu vivia num bairro muito difícil. Um bairro bem perigoso, onde tinha muita violência, muita droga, muito álcool. A vida era muito complicada. Para mim era bem complicado. O pastor André, ele era filho de pastor, um lar mais, né, tudo bem certinho, com princípios bíblicos, tudo bem organizado, mas eu era de um lar mais, assim, desequilibrado, né? Sim, meu pai é alcoólatra, infelizmente, até hoje, né? Eu oro a Deus que ele largue disso, mas o meu pai é alcoólatra, então tinha muita violência na minha casa. Eu era a segunda mais velha. E então eu vivi todo esse... Quantos filhos eram? 10. 10 filhos. Somos 10 irmãos. Uhum. E aí, com essa vida, digamos, mais tortuosa, vocês ainda assim conseguiram se unir. Como é bonito ver a amizade virando um amor, né? E aí, esse amor construir uma família. Isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Foi Deus que fez isso, né? Eu até comento com o meu menino, disse, filho... que tem muitas amigas, né, amigos, eu digo, filha, de repente você vai se apaixonar por uma amiga, porque com o pai e com a mãe aconteceu isso. Não, imagina, a mãe não tem como eu me apaixonar por uma amiga. Eu disse, mas o pai e a mãe eram muito amigos e a gente acabou ficando junto, porque era o plano de Deus, né? Claro. Foi bem desafiador, mas foi assim, ó, algo assim que Deus escreveu, porque Deus me resgatou de um lugar muito terrível, né? Sim. E eu consegui, o meu sonho era nas minhas orações. Porque eu era a única que eu ia na igreja, né? A única que frequentava a igreja. É mesmo? Somente eu. De uma família tão grande e apenas... A minha avó me levou pra igreja, a minha avó. Hoje ela já tá no céu, já. Como é que é o nome dela? A dona Oriza. Oriza? Eu chamava ela de vó Isa, minha querida lá. Vó Isa. Até comentei domingo na igreja, ela disse, quando eu chegar lá no céu, eu quero dar um abraço e agradecer ela, porque ela me apresentou Jesus. Amém. Foi maravilhoso. E graças a ela, essa história vem sendo construída aí nos últimos anos. Eu não me esqueço também que quando eu tinha 7 anos de idade, Deus falou. Nós estávamos num grupo familiar numa casa. Eu tenho uma memória muito boa. E Deus falou... Isso é ótimo. Falou pra mim, acredito que era a palavra de conhecimento naquela época. Deus falou comigo, filha, eu te escolhi porque eu tenho uma linda história para escrever para você. Você vai ser porta de salvação para muitas pessoas. E eu, sem entender, naquele dia eu recebi no meu coração. Com 7 anos. 7 anos de idade. Eu fui batizada com o Espírito Santo e Deus me entregou essa palavra. E eu recebi ela no meu coração e eu entendi que eu deveria de orar para que eu pudesse casar com o homem de Deus. E as minhas orações eram essa. Que Deus me desse um homem de Deus, um homem de caráter, um homem bom para casar, para que eu não viesse sofrer o que minha mãe sofria, né? Sim. E que eu conseguisse construir uma família, né? Uma família perfeita aos olhos de Deus, né? E Deus me deu esse privilégio de escrever uma história. Pastorear é também uma grande responsabilidade, né? Porque há pessoas querendo muito ouvir a palavra de vocês, aquilo que vocês têm a dizer, e principalmente suas orientações. Como é que tem sido esses últimos tempos? Porque o pastor André não começou como pastor já, ele teve que se preparar assim, como você. Como é que foi essa preparação? A gente se preparou junto, né? Os dois Foram juntos, os dois juntos. Então, na verdade, na história de junto. vocês é sempre junto. É muito parceiro. E um crescimento junto. Crescimento junto. Que legal.
Que legal. E como é que foi essa preparação, então, de vocês? Essa preparação é os desafios de todo dia, né? Uhum. A gente começou a aconselhar casais, né? Aconselhar pessoas, ir de casa em casa orar por pessoas que tinham enfermidade. Eu não esqueço que nós não tínhamos carro e nós íamos com as 2 meninas no colo fazer visita com as pessoas, né? É mesmo? Orar pelas pessoas, levar uma palavra. E Deus fez muitos milagres, sabe? Tem muitos milagres. Teve uma senhora que ela pediu visita para nós e nós fomos visitar ela e daí a gente chegou lá e orou. E o diagnóstico dela é que ela ia partir, né? Que ela ia morrer em poucos dias. E a gente foi lá e orou e Deus fez um milagre para honra e glória do nome de Deus. Ela durou mais 10 anos. Deus fez o milagre através de uma simples oração. Porque o nosso Deus, ele é simples, né? Ele tá na simplicidade, né? Exatamente. Então a gente fazia muito atendimento nas casas, porque o meu sogro não podia em função da idade. Então a gente acompanhou ele, assim, a nossa experiência foi essa, com o povo mesmo, né? Olha. Olho no olho, orando, chorando junto, cantando junto, nos momentos também felizes, né? A gente cresceu muito, muito mesmo, assim, em convivência com as pessoas, né? E às vezes basta pedir com muita força, com muita fé. Muita fé. Deus às vezes só espera você pedir. Pedir. A gente tem que crer que Deus vai cumprir o que ele prometeu com você, né? Mesmo você não vendo, você precisa entender que você já recebeu. Com certeza. Trazer a eternidade para a terra, né? Ouvir o céu. E nesse primeiro momento vocês tinham 2 filhas. 2. Chegamos aqui, nós tínhamos 2 filhas. Uma de 7 anos e a outra de 3. Que também era um grande desafio, né? Grande 2 desafio. meninas. A gente passou bastante aperto financeiro. Trabalhei muitos anos também fora de casa. Fazem 9 anos que eu sou dona de casa. É. Mas eu trabalhei, quando eu cheguei aqui, a gente trabalhou muito. Eu pagava o aluguel, luz e água, e o André pagava o rancho e alguma coisa pro carro, né? Depois consegui comprar o carro. Mas era tudo muito difícil. A gente sofreu muito. Até, eu nunca esqueço que depois de 7 anos, a gente pagando aluguel, nós conseguimos finalmente financiar a nossa casa daí. Ah, é? Conseguimos financiar a nossa casa pela Caixa daí. Puxa Mas vida. foi desafiador, sabe? Mas a gente, tendo Deus no coração e fé, não tem, né? Porque até as pessoas muitas vezes olham para os pastores, principalmente para o casal, e acham que são pessoas diferentes. São pessoas diferenciadas, que não precisam trabalhar, que não precisam de nada, que tudo vai cair do céu. E na verdade é muito ao contrário. Todos nós precisamos trabalhar, né? Até porque o pastor André, ele trabalha o dia todo, né? Ele não é só pastor, né? E nós somos pastores há 9 anos, né? Então, Sim. antes disso, a gente trabalhou, né? Normal. Até quando eu parei de trabalhar porque o pastor André, ele foi colocado como pastor da igreja, então alguém teve que parar de trabalhar para cuidar da parte administrativa da igreja e a visitar as mulheres, ir no hospital, certo. cuidar da agenda da igreja para quem alguém precisasse, porque ele não podia, porque nós não ganhamos salário. A gente faz por amor. Sim. A gente quer ser pastor um dia, só pastor, e nós ser honrado pelo salário. Claro. Mas no momento a gente faz por amor mesmo, né? A gente sabe que a gente está plantando sementes, né? Então ele trabalha o dia todo e daí eu tive que parar para me assumir essa parte, né? Sim. Para não deixar o povo sem atenção, né? Sim. Então eu parei de trabalhar. E daí é que eu foquei no lar também, né? Aí eu foquei na casa, no lar, no cuidado da casa. E eu trabalhei em vários lugares aqui, porque eu não tive estudo, né? Eu estudei muito pouco, né? Casei cedo, então não tinha muito onde trabalhar. Então eu trabalhei em vários lugares, fui dona de casa, fui manicure de casa em casa. Agora, o mais incrível é que mesmo não tendo estudo num primeiro momento, vocês foram se aprimorando. Fomos, a gente foi crescendo em conhecimento, fomos estudando. Até domingo eu tive a oportunidade de testemunhar na igreja, que fazem agora dia 8 de maio, fazem 2 anos, que eu encontrei o meu chamado. É? Por causa que eu tive que parar de estudar na 7ª série quando eu tive a Bruna. Então eu não estudei mais. Sim. E eu achei que eu nunca mais ia estudar. E aí apareceu a oportunidade de completar o 2º grau, né? O 1º e 2º grau ali acho que é o EJA, em Passo Fundo. E daí eu ouvi falar dessas provas, eu fui estudei. Eu até achei que eu não conseguiria passar, porque 26 anos sem estudar, eu disse, eu nem lembro de mais nada, né? Ah, mas com essa memória deu pra... E eu não sou boa em matemática, sou boa em português. Sim. E daí eu estudei muito, me dediquei muito, fui lá, fiz a prova, meu marido foi junto comigo, as crianças, tudo lá, daí ficou esperando nós lá. Aí eu fiz a prova, o resultado saiu, eu consegui passar. Olha. Aí teve a 2ª etapa, que era mais difícil que 2º grau, imagina a conta, né? Sim. Aí eu me foquei também, me estudei. O meu genro falou, foca na redação, que eu era boa na redação. Foca na redação, faz a redação, depois faz o resto, né? Claro. Aí foquei, estudei bastante, consegui passar.
E quando eu consegui vencer isso, pra mim foi como se abrisse uma janela. Ah, sim. Eu disse, não, se eu conseguir isso, eu vou seguir estudando, né? Claro. E daí comecei a estudar, né? Eu faço parte também eu fiz terapia familiar também, né? Eu também trabalho com terapeuta familiar também. E daí eu fiz esse curso, eu terminei esse curso, depois eu fiz a mentoria do lar, que é o meu fogo do meu coração que queima é essa, né? É cuidar da casa, ensinar as mulheres a amar o lar, né? Então eu fui estudando, eu não parei mais de estudar. Então são 2 anos assim que eu não parei mais de estudar. Eu faço os online, faço as provas e eu termino um e eu começo o outro. Não parei mais. Todo o tempo que eu não estudei em 26 anos agora é a sede, né? E leio muitos livros, muitos livros. Comecei a ler muito livro também, muito conhecimento. Isso também é muito bom, né? Porque acaba fazendo, como você mesmo diz, abre uma janela de grandes possibilidades. Eu amo ler, tem meu marido diz, meu Deus, é porque às vezes falta palavras pra ele na hora que ele vai ministrar e eu... Ele diz, mas também tu lê mais que eu, né? Você lê bem mais que eu me apaixonei, né? Daí comecei a ler, daí eu leio livros, daí conhecimento, né? Conhecimento ninguém vai nos tirar, né? É verdade. Então a gente tem crescido muito nisso, né? Mas ser pastores é um desafio, mas é gratificante a ver. Até porque quando nós assumimos a igreja, nós tínhamos 17 membros. 7 foram embora. Eram poucas pessoas. Vocês tinham 17 membros... 17 membros só. E naquele momento, 7 resolveram... Saíram, foram embora, nos deixaram. E aí, como é que foi isso? Como é que foi esse impacto, assim? Foi bem difícil, por causa que quando o meu sogro, ele era pastor, ele ganhava um salário de Passo Fundo e ele ganhava um dinheiro da igreja aqui para se manter também. E o meu marido, como ele é novo, o pastor de Passo Fundo, ele disse, não, você é novo, você não precisa receber nenhum salário. Aí ele tirou o salário de nós, no caso, né? E daí tinha um salário da igreja daqui que davam para nós, que dariam para nós o salário mínimo. Aí nós abrimos mãos desse salário para nós alugar um lugar melhor e sair do lugar que nós estávamos. A primeira coisa, em uma semana a gente mudou de lugar. Digamos, a primeira ação... A primeira ação foi mudar de lugar. Porque o lugar que nós estávamos era um beco, não tinha estacionamento, era escuro, era perigoso para as pessoas estacionar, então o povo topou, a gente saiu, né? Então a gente já saiu assim mudando radicalmente, né? As coisas. E sempre foi na Igreja Batista que vocês congregaram? Sempre, sempre Igreja Batista. A gente só botou em identidade agora, Igreja Batista em identidade, antes ela era independente, mas o pastor de Passo Fundo, nosso líder, autorizou nós botar em identidade. A IB? A IB, E isso foi quanto tempo já? A IB vai fazer 5 anos, a 5 identidade. anos. 5 anos faz. Agora, dia 15 de novembro, faz 5 e anos. É incrível e glória a Deus que isso tenha acontecido. A IB em Tapejara tem crescido muito. Tem sido maravilhoso. A gente percebe que as pessoas realmente estão querendo estar com vocês. Amém. Né? É uma alegria. Mas só que, claro, olhando para trás, é fácil a gente contar hoje a história. Sim. Né? Mas para chegar até aqui... Foi uma caminhada, né? Foram grandes pedras no caminho. Isso aí. Nós tínhamos 7 membros, daí 7 pessoas saíram, o aluguel era caro, né? Mas a gente ficou vivendo por fé ali, né? Assim como Deus nos deu a autoridade e a direção da gente mudar de lugar, por causa do lugar que era escuro, não tinha estacionamento, Deus nos deu condição de pagar o aluguel. E nós ficamos lá em cima do bairro São Paulo durante 7 anos. 8 anos. 8 anos ficamos lá em cima. E daí lá Deus foi provendo. Assim como saiu as pessoas essas, mas Deus mandou outras pessoas novas, né? Eu digo que pessoas da mesma idade que nós, né? Sim. A igreja tem a cara dos pastores, né? Com certeza. Então foi vindo pessoas mais novas, né? Porque viram que a gente atualizou a igreja, o trabalho, as músicas, a gente foi colocando slide. Vocês foram fazendo outras coisas ali. A gente foi movimentando, foi trazendo modernidade para a igreja, mudando as músicas também, né? Como é que vocês chegavam nessa conclusão de que precisava mudar aqui ou ali? E como é que você chegava nisso? É que eu tenho a minha filha, a Bruna ela ficou quase um ano em Curitiba estudando. E quando ela voltou de lá, ela nos trouxe muita coisa boa. Ela trouxe um outro olhar. Ela trouxe muita modernidade, um outro olhar mais moderno, músicas, né? E foi ela que nos direcionou. E como ela foi falando, a gente foi falando com o pastor Juvencio, que também era o nosso líder, ele foi concordando e nós fomos mudando, tornando a igreja mais jovem. O pastor Juvencio hoje tem quantos anos? 87 anos. 87 anos com essa cabeça tão aberta. Maravilhoso. Ele tem assim, a gente fica encantado porque ele aceitou as mudanças. Ele aceitou a mudança que a gente fez, sabe? E aí vocês iam fazendo, claro, sempre com responsabilidade. Sempre com responsabilidade. Administrando Sempre administrando certinho, né? E daí, quando nós descemos aqui para baixo, que faz exatamente um ano que nós descemos aqui pro centro, nesse novo endereço, nós estávamos com uma quantidade de 60 pessoas.
60 pessoas. Hoje, em questão de um ano, para honra e glória do nome do Senhor, estamos com 120 frequentando no domingo. Para ver que é de Deus a mudança, entendeu? Foi necessária essa mudança. Com certeza. Foi necessário. Porque Deus tinha outras pessoas que ele precisava alcançar, e naquele lugar nós não íamos conseguir, né? A gente mudando de geografia, e foi uma ordem de Deus também. Deus mandou nós mudar. Eu tenho que fazer essa pergunta, pastor. Eu preciso fazer essa pergunta. Deus falou e a gente obedeceu. Como é a voz de Deus? Eu já fiz aqui essa pergunta também pro pastor Celso Martins e também para outras pessoas, e cada um tem um olhar, cada um tem uma visão, mas todos de alguma forma acabam falando do mesmo jeito, explicando do mesmo jeito. E eu lhe faço essa pergunta: como é a voz de Deus? Como na nossa igreja a gente tem os dons, né, que as pessoas falam em língua estranha e tem outros que interpretam, né? A gente herdou isso do pastor Juvencio também. O pastor Juvencio, ele fala em línguas estranhas e ele interpreta também. Eu herdei dele a interpretação. Deus me deu para mim a interpretação, só que assim, os dons eles são compartilhados e nós andarmos junto. Sim. Então, com o tempo, Deus me deu a interpretação. Hoje tem as minhas filhas, 2 que têm a interpretação de línguas estranhas, e tem outros pastores da igreja que também interpretam línguas, porque nós andamos junto. E quando nós andamos junto, nós compartilhamos os dons, né? Com certeza. Até porque a fé é a mesma, né? Eles viram o extraordinário de Deus. E o que aconteceu? O pastor, teve um pastor que falou em línguas estranhas e outro interpretou também. Deus interpretou, dizendo: vocês vão para aquele lugar, porque aquele lugar fui eu que mostrei, e não temam, porque eu sou o Deus da provisão. Se eu tô mandando vocês irem, é porque eu vou prover. Talvez esse seja o grande segredo: não temer. Não temer. Não temer. Não ter medo de fazer aquilo que Deus nos ordenou, está te colocando na frente. Até quando nós se mudamos para lá, quando Deus nos mandou nós para lá ver esse lugar, a gente tinha R$2.000 em caixa. R$2.000 apenas em caixa. R$2.000. E a nossa sala ela é 3.500. Nosso lugar. A gente foi por fé. Deus é o dono do ouro da prata. Se ele disse que ele vai prover, né? A gente foi. A gente fala assim que a gente colocou o pé e Deus colocou o chão e nós fomos. Uau. Chegamos lá, foi radicalmente transformado o lugar, nós tivemos que reformar tudo. Só que com as pessoas, elas abraçaram, porque eu e o pastor André não somos eu e ele. É a família IBEI. Não é eu e o pastor André que decidimos. Existe uma família que anda conosco. A gente não faz nada sem conversar com eles. Sim. Então tudo que a gente fala, a gente conversa com a igreja. E a igreja dá o aval. Teve uma noite que a última noite que nós tivemos no nosso outro endereço, Deus falou assim: comecem a marchar um do lado do outro, sinal profético na igreja, e o povo vai andar atrás de vocês. E esse será o sinal de quem está indo com vocês no novo endereço. E nós demos a mão, eu e o pastor André, e a gente começou a marchar, e todo mundo colocou a mão no nosso ombro e andou atrás de nós, sinalizando que eles iam vir para baixo para o novo endereço. Foi algo assim sobrenatural, no último culto. E daí Deus foi mandando a provisão, por quê? Porque a gente entrou ali, nós precisamos reformar tudo. A gente reformou tudo, porque era um lugar bem... E repetindo, vocês só tinham R$2.000 em caixa. Só 2.000. E aí? Deus, né? Deus é Deus. Como eu falei, né? A gente não decide nada sozinho. A gente começou a movimentar lá pra fazer forro e fazer tudo bonito. As pessoas começaram: eu dou 500, eu dou 400, eu dou 500, eu dou aquilo. As pessoas começaram, porque eles viram o que estava acontecendo, que era para Deus aquele lugar era para eles. Porque a igreja é pro povo, né? É para nós ter um lugar bom. E um começou a ofertar isso. Eu sei que nós gastamos para comprar só o forro R$8.000. R$8.000, e daí o pessoal começou a contribuir. Aí a gente conseguiu dar metade da entrada do forro, que é aquele de isopor, pro som ficar bom. Sim, e parcelamos 8 vezes de R$800. Fora o que nós gastamos com o resto, né? Mas as pessoas contribuíram com areia, com tijolo, com luminária, com vaso, com mão de obra. Deu 30 dias e a gente conseguiu mudar de endereço. Aí na soma do gasto, a gente gastou R$36.000. Pra quem tinha 2.000, é só Deus que faz isso. Só Deus mesmo que faz isso. É só Deus, com certeza. E a gente conseguiu pagar tudo bem certinho. E o pessoal pegou junto, era lindo de ver, sabe, a reforma. Era maravilhoso de ver a parceria. Pega o tijolo, puxa areia, sobe no forro, parafusa. Era lindo, foi maravilhoso.
Tipo assim, foi um sonho de todo mundo, né? Sim, sim. E por isso que tá crescendo tanto, tá indo tantas pessoas. As pessoas vão lá e elas ouvem a voz de Deus também e elas voltam. Com a liderança de vocês. Com a nossa liderança. Que coisa extraordinária isso. Agora, olhando assim para trás, né? Quando vocês começaram, 17 pessoas na igreja, pessoas. Sendo que 7 foram embora. E aí ficaram 10. E no último culto vocês tinham 120 pessoas. Sim, agora nesse último culto teve 120 pessoas. Como é que é olhando para trás aí nesse tempo em que apenas 10 pessoas acreditaram e hoje vocês têm 120 pessoas? É a resposta daquele que crê, né? Aquele que crê vai conseguir, né? Vai realizar os sonhos, né? E os sonhos não são nossos, os sonhos são os de Deus, né? É um sonho que nasceu no coração de Deus. A família IBI nasceu no coração de Deus, né? A gente tem um formato, a gente cuida um do outro, a gente ama, a gente abraça, Eles dizem que existe algo especial lá dentro. Todo mundo que vai lá, eles dizem que o amor, ele paira no ar, né? Sem dúvida. Então acho que é a excelência também. A gente tem muita excelência em tudo que nós fizemos. A gente estuda muito, a gente busca muito conhecimento. A nossa igreja ela é forte em conhecimento, forte não é uma igreja que só faz barulho e que só fala em língua estranha, é um equilíbrio, é tudo com ordem, é a palavra e o Espírito Santo, é um equilíbrio. A gente tem um momento dos louvores, tem um momento da palavra e tem um momento que Deus fala, sim, mas é tudo muito bem organizado. E daí as pessoas vão lá, se sentem amados, recebem a revelação da palavra de Deus e eles voltam, eles acabam voltando. Sim. Quando a pessoa volta é porque realmente vocês estão no caminho certo. Graças a Deus. A gente fez uma imersão agora no final de semana, a gente fez sexta, sábado e domingo. E a igreja lotou. Ah, é? E a gente ficou encantado com a resposta de Deus. Porque em outras épocas, se nós fizéssemos, a gente não conseguiria 20 pessoas. É sinal de Deus, é Deus dizendo, eu tô contigo, eu tô com vocês. Cada momento... a gente sente que tá crescendo, sabe? Que as pessoas estão vindo. E o que a gente vê assim, ó, não é só falar, o que a gente mais fala na nossa igreja é o seguinte, assim, ó, nós precisamos ler a palavra e praticá-la, ela. Claro. Porque não é da pastora Márcia falar e do pastor André falar, mas sim de nós vivermos. E as pessoas nos conhecem, eles sabem quem somos nós quando chegamos aqui e quem somos nós agora, depois de 21 anos. A cidade toda é difícil quem não nos conhece. Eles sabem que nós chegamos aqui empurrando um Fusca e hoje é onde a gente está, né? Empurrando o Fusca. Como é que foi essa história? Ele parava de funcionar, o André dizia que era o problema na vela e a gente colocava água no Fusca e o Fusca empurrava mais um pouco e vinha. Vocês saindo de Getúlio Vargas, há 21 anos atrás. A família que vocês tinham, já formado. Já formado. Toda ela dentro do Fusca. E mais uma TVzinha de 21 polegadas, que era. E... era toda a nossa riqueza, era só daquela TV lá. Que cor era o Fusca? Marrom. O Fusca marrom. Marrom. Então o Fusca marrom vindo de Getúlio Vargas, ele parava no meio do caminho. Parava. E aí nós não sabíamos, né? Porque nós éramos... Ou é Deus nos segurando, ou é o capeta nos segurando, né? Ou é as trevas, sei lá. E aí vocês... Como é que vocês faziam pra ele Fazia andar? Fazia funcionar e botava, ia mais um pouco e parava, ia mais um pouco. E nós preocupados com as duas meninas atrás, né? Sim. E dizia, meu Deus do céu, nos ajuda a chegar em Itapejara. Aquele desespero. Aquele desespero que tomava conta, né? Mas a fé, nós não se deixava falar. Se Deus mandou que nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Conseguiram chegar. Conseguimos chegar, graças a Deus. E aí, quando vocês chegaram aqui, qual foi o sentimento? 21 anos atrás, super jovens. Nossa, com muita mais energia, com muito mais gás também, né? É. Foi um misto de alegria com... a alegria de obedecer à voz de Deus, mas também entendendo que seria um desafio grande também, né? Porque era uma cidade nova, povo novo, todo mundo diferente, né? Nós temos que entender. Eu, por várias vezes, eu quis voltar. Ah, é? A gente, por várias vezes, a gente queria voltar pra Getúlio. A gente tinha uma casa de madeira lá, que era a nossa casa de madeira, a gente dizia cor sim, cor não, né? Era a casinha de madeira que nós tínhamos, então cada pouco a gente queria voltar pra Getúlio, porque a gente não conseguia se adaptar aqui. Sim. Aí o que a gente fez? A gente fez o seguinte, vamos vender a nossa casa de Getúlio Vargas, que não valia muito, porque era de madeira e era bem velhinha, pra gente não ter a oportunidade de voltar. Ah, sim, vocês vamos não vender, nós não tendo a casa em Getúlio Vargas, a gente não vai ter mais motivo para voltar, porque nós tínhamos a igreja lá também, sim, né? A gente queria estar em comunhão com o povo da igreja, porque lá nós éramos líder do grupo de louvor, né? E ajudava o pastor lá. E a gente queria voltar em função da igreja, né? Porque aqui a gente teve que toda uma adaptação de amigos e mais da igreja, né? Claro. Então a gente queria voltar, e daí a gente botou vender.
E daí a gente conseguiu, em troca da nossa casa, a gente conseguiu um Escort e uma TV 29 polegadas. E o Fusca? O Fusca eu devolvi pro sogro, por causa que era do sogro, né? Ah, era do sogro? Era do sogro. E aí vocês ficaram com um Escort e uma TV de 29 polegadas. E ainda disse que o Escort era calçado, o motor com um pau de lenha. Olha só, gente, a situação. É uma comédia. Bom, talvez a juventude, né, que vocês tinham na época ajudou vocês. Nós éramos novos, nós tínhamos muita energia, muito gás, muita... Nossa, né? Então a gente e aí vocês já não tinham mais a casa em Getúlio Vargas. Não tínhamos mais. Aí vocês ficaram com o Escort e a TV de 29 polegadas. O Escort durou pouco tempo, porque imagina, né, o motor, né, daqui a pouco não sobrou nada. O Escort vamos que passar pra frente e peguei uma moto daí. Mas eu não sei dizer o nome da moto, mas aquelas motos bem velhinhas que faz bastante barulho. Puxa. Sim, era assustador, né, aquela moto. Meu Deus, só sobrou a moto. Mas aí o que foi mais determinante para vocês talvez não terem mais vontade de voltar para Getúlio? O que naquela época aconteceu para vocês botarem na cabeça, olhar no espelho e dizer, agora a gente fica? Aí Deus falou conosco de novo, através do pastor Juvencio, que Deus estaria me dando um filho da terra aqui de Itapejara para que eu pudesse amar esse lugar. O pastor Juvencio entregou uma profecia falando, filha, eu vou te dar um filho dessa terra, porque você ama esse lugar, porque eu plantei vocês aqui, eu quero vocês aqui. Nossa, eu fiquei arrepiado. Sim, é maravilhoso. E não deu 30 dias, eu estava grávida do Ezequiel, daí, que ele nasceu aqui. Ezequiel Caleb. O Ezequiel nasceu em Tapejara para que vocês realmente amassem essa terra. E a gente se apaixonou por Tapejara e agora eu amo esse lugar e é como se eu nascesse aqui. O Ezequiel tem quantos anos? Vai fazer 18 anos. 18? 18 anos. Então 18 anos atrás a profecia se concretizou. Maravilhoso. A gente, se alguém falar mal daqui, a gente briga. Ah, sim, agora vocês são... Porque a gente se apaixonou, né? Tapejarense. Olha o que Deus fez, né? Pra gente se apaixonar, pra gente entender que o nosso chamado estava aqui nessa cidade. O pastor André sempre fala na igreja pra nós lá e pros membros o seguinte, todos nós temos uma geografia. Todos nós temos um lugar que Deus quer que a gente fique. Eu acredito que é esse o lugar. Eu entendo que daqui uns anos a gente tem chamado pra sair até fora do país, né? Mas a gente entende que a gente vai sair, mas voltar, porque esse é o lugar que Deus nos plantou. A gente pode até sair, viajar e ministrar, mas o nosso lugar foi aqui que nos deu. Essa geografia aqui, permanecer aqui. Olha só. A gente entendeu que essa terra mora no nosso coração, né? A gente fala a terra que mana leite e mel, e realmente mana leite e mel. Amém. Porque para quem chegou aqui com Fusca, hoje a gente tem a nossa casa, tem a nossa empresa, e a gente só tem que agradecer. E mais um filho também, né? E mais o Arthurzinho, a rapa do tacho. Que idade ele tem? Vai fazer 7 anos. 7 anos. Então tem a Bruna. A Bruna com 26. A Eduarda com 22. A Eduarda. A Bruna e a Eduarda da época ainda da vida, digamos assim, em Getúlio. De Getúlio. E o Ezequiel. O Ezequiel 17 vai fazer 18. E o Arthur? O Arthur vai fazer 7, 20 de maio. Olha aí. É a minha rapa do tacho. Esse eu realmente não esperava que Deus ia me mandar. Não, eu não esperava. Eu não esperava, mas Deus me surpreendeu de novo. E a gente tem mais é que aceitar mesmo e tem que aceitar porque seguir, né? A gente tem certeza que o Arthur ele veio para nos ensinar muito. Os filhos nos ensinam, né? Sim, muito. Então a gente tem aprendido muito com o Arthur. Ele é cheio do amor de Deus, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. A forma que ele fala, você vê Deus na voz dele. Porque é uma criação diferente, né? A gente consegue estar bem perto dele, né? A Bruna, a Eduardo e o Ezequiel trabalhei muito fora. Sim. Muito fora. Não tive muito contato, só à noite, né? Mas o Arthur, eu tô criando ele. Então a gente tá ensinando o princípio, a gente tá sempre junto, a gente faz o princípio da mesa todos os dias, ele tá sempre conosco, é o caçula, né? Sim, o caçula. Sempre conosco e não tem como ele não fazer o que a gente não faz, né? Eu sempre falo, os nossos filhos, eles fazem o que nós fizemos e não o que nós falamos, né? Exatamente. Não é o que a gente vai estar falando. Muitas vezes eles se espelham. Eles se espelham em nós, né? E a gente tem que agradecer que os nossos filhos são uma bênção, né? A Bruna é professora de música, é maravilhosa, minha pequenininha lá. A Eduarda fazendo psicologia. Psicologia. A Duda é mais caladona, mais na dela, assim. Mas é uma bênção também. As duas casadas estão muito bem.
Os meus genros aceitaram Jesus também. É mesmo? Sim, os dois aceitaram. Eles não eram, eles diziam que eram católicos, né? Aham. E que eles não queriam saber de ir na igreja. Mas eles começaram a frequentar naquele ambiente maravilhoso lá. Jesus pegou eles de jeitinho. Uhum. E hoje eles falam de Jesus assim que tu fica de ver o que Jesus tem feito na vida deles. Que bênção, hein? São nossos braços direito na igreja. Um cuida da mídia, um cuida do YouTube, o meu guri faz a família toda trabalha. Pois eu ia até perguntar, todos Todo envolvidos, então. Todo mundo envolvido. Acho por isso que dá certo, né? Claro. A gente tá sempre junto. Claro, e todos falando a mesma língua, a mesma forma de olhar. O meu menino faz as fotos, né? Uhum. Ele é o fotógrafo. O Emerson cuida do YouTube e o Eduardo cuida da mídia. Ele cuida da parte do som ali da mesa. Certo. Aí a Bruna é tecladista, líder da banda. A Eduardo é baterista. Ah, é? A Duda toca bateria e canta quando precisa. Mas que benção. Aí não tem, a família trabalha, Sim, né? Aí todos E daí ali... as pessoas verem, se a família tá junto, Uhum. é porque tá tudo certo, o pessoal vai nos acompanhar, né? Pois é, e aí, falando especificamente sobre família, o teu olhar, digamos assim, nos últimos tempos, se voltou para a mentoria da família. Isso. Uhum. Fazer com que essa filosofia, esse olhar, essa forma de viver, ela se coloque em outras famílias. Em outras famílias. Como é que tem sido isso? Foi isso que acendeu no meu coração, nessa paixão por família desde menina, né? Uhum. Eu tive que voltar pra dentro de casa. O meu olhar, quando eu tive que ficar em casa, eu tive que voltar o meu olhar pra dentro da casa. Certo. E essa mentoria do lar é isso que a gente traz. A gente ensina a mulher ser empreendedora. A mulher pode ser empreendedora, pode escolher trabalhar fora de casa, mas ela não pode tirar o olhar dela do lar. Ela pode até mesmo ter uma empregada, mas o olhar dela pra dentro do lar ela não pode tirar. Porque a educação dos seus filhos é a mãe que vai ter que dar. Porque a mãe tem mais tempo, a gente sabe disso, né? E não só... Porque se você abandonar, o que aconteceu? Eu fiquei 9 anos em casa. E quando os primeiros anos que eu tive que ficar em casa foram muito difíceis pra mim. Porque eu sou muito a 1000 por hora. Então foi difícil eu ficar só em casa. Sim. Porque o trabalho mesmo na igreja é à noite que a gente trabalha, né? As pessoas trabalham, tu não tem como fazer visita durante o dia. Então eu tive que focar em casa. Eu tive que pedir amor de Deus para que eu pudesse amar cuidar do meu lar. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar no Instagram, postando a mesa posta, cama posta. Ali que começou o meu chamado. Foi ali que começou. Foi no Instagram que começou. E com a rede social. Com a rede social, bem devagarzinho, assim, fui postando. Porque daí as mulheres, elas viam que eu tinha. Elas diziam, meu Deus, pastora, como que você tem tanto amor pra cuidar da tua casa na simplicidade, né? Sim. Eu postava a louça toda suja, postava ela limpa. Um antes e depois. Um antes e depois. Eu postava arrumando a cama, né? Postava faxinando o banheiro. Postava organizando a casa. E isso influenciava elas a fazer em casa também. E muitas se admiraram por causa que até teve uma mulher que me chamou e disse assim, ai, pastora, eu imaginava que pastora não limpava a casa. É aquilo que a gente falou, né? A gente falou sobre isso. As pessoas têm um olhar em relação aos pastores. A gente é de verdade. Como se fosse, né, uma entidade, alguém, enfim, longe. Eu digo que as pessoas acham que nós somos super-heróis. Exato. Nós temos uma asa nas costas e que a gente não sente dor, que a gente não chora, que a gente não precisa fazer nada, né? E só pensar em arrumar a casa já tá pronto. Né? E daí eu fiquei admirada que ela disse assim, ai, pastora, meu Deus, eu fiquei encantada porque você limpa o teu banheiro, você faz isso, você faz isso. Digo, mas eu pedi amor pro Senhor, Ele me deu e eu amo fazer. E daí aquilo começou a influenciar as mulheres, né? Elas começaram a pastora continua fazendo isso porque através dos teus vídeos eu estou começando a amar a cuidar da minha casa. Eu tô sendo motivada a lavar a louça, não deixar na pia. Eu sendo motivada a arrumar minha cama, que antes eu deixava assim. Sim. Eu acabei motivando elas. E o que daí eu me encontrei dentro do meu lar, cuidando da minha casa, pedindo amor pro Senhor, e daí foi no Instagram que eu achei a experiência do lar, né? A mentoria do lar eu achei no Instagram, né? Certo. Que é da Dave Titus e da Trina Titus Lozano, que é dos Estados Unidos, esse livro. Sim. Eu achei essa mentoria lá e eu fiz esse curso online. Daí foi online. Atrás pra fazer o curso. Fui atrás, porque é uma coisa que meu coração queimava, né? Fiz esse curso online, durou eu acho que uns 2 meses online. Aí eu fiz esse curso em função do quê? Para que eu pudesse estar capacitada e ter autoridade para passar para outras mulheres. Sem dúvida. Porque eu já amava cuidar da minha casa, claro. né? Fazer tudo com excelência, porque a nossa casa é o nosso bem precioso, né? É. O nosso primeiro ministério é a nossa família.
A gente precisa entender que a nossa família é o nosso bem mais precioso, não tem como ganhar o mundo inteiro e nós ficar... Sim. A gente até comenta na igreja, do que vale o céu, eu chegar lá no céu e eu não ver meus filhos lá. Não vai ter valor. Sim. Não vale, nós queremos o céu, mas a gente quer que os nossos filhos vão conosco também, né? Que não Sim, se percam, né? Com certeza. E daí eu fiz esse curso online, eu me lembro que eu tava me formando, eu nem peguei o diploma. Aí eu tava apaixonada pelo aquele curso, disse, eu preciso passar para essas mulheres isso, porque ele é cheio de princípios, é cheio de provérbios, ensinando a mulher sábia dificular. Tá tudo aqui nesse livro, eu digo que é uma bíblia para dona de casa, né? É mesmo, É como se fosse uma bíblia para dona de casa. Aqui tu tem princípios da mesa, tem o princípio da honra, tem o princípio do perdão, dignidade, tá tudo aqui dentro, que é onde você consegue passar para as mulheres. Aí eu fiz uma ministração na igreja onde eu trouxe o princípio da mesa, a importância do princípio da mesa, de praticar a mesa com a família, olho no olho, almoçando junto. A comunhão mesmo, né? A comunhão junto. E daí eu lancei essa oportunidade com medo. Porque eu nunca tinha feito uma mentoria ou cuidando de mulher perto assim. Eu tenho um grupo de mulheres com identidade, mas é um culto. Claro. Mas não cuidado de perto assim com tantas mulheres. Aí eu lancei o convite e 10 mulheres toparam. E ficou 3 para a próxima turma já esperando. É mesmo? Isso quanto tempo já? Vai fazer 1 ano agora em junho. É mesmo? E nós já estamos na 3ª turma já. Se formando quase. Quanto tempo mais ou menos dura cada... 3 meses. 3 meses. 3 meses juntos, toda terça-feira. Toda terça? Toda terça. Olhando no olho? Olho no olho, aqui sentado na volta da mesa, toda junto. O mais lindo de tudo isso, dessa experiência do lar, é que a gente compartilha muita vivência, né? A gente aprende as lições, os princípios que estão aqui, mas eu aprendo com você, você aprende comigo. A teoria tá aqui. A teoria tá aqui. Mas a prática... A prática depois no dia a dia, depois a gente compartilha, né? Não, eu não consigo, eu não tenho esse princípio de fazer a mesa, de sentar na mesa com os meus filhos. Há pessoas assim? Há pessoas que não sentam mais na mesa para comer. E isso eu sinto assim que resgatou muito. Na primeira turma, teve uma mulher, uma das minhas alunas, que o lar dela foi totalmente transformado. Teve 3, assim. Teve uma que estava quase se separando, e daí, com o curso, ela conseguiu resgatar o casamento. Aí teve outra que não faziam mais a mesa, que ela não tinha mais graça de cozinhar, não fazia mais a mesa, não arrumava mais a mesa, não comiam mais. As crianças estavam ficando doentes, porque falta o olhar da mãe, né? Pois é. Foi restaurado também a família dela, a mesa, agora eles fazem a mesa, porque pesquisas falam que no mínimo de 6 a 7 vezes por semana as famílias precisam sentar-se à mesa, ou no almoço, ou no café, ou na janta, mas precisam sentar, porque é na mesa que o caráter é construído, os princípios e valores, amor, cuidado, respeito com o outro, é tudo na mesa, é olho no olho. Agora, o que faz uma família não sentar à mesa em pelo menos um momento por dia? O que leva as pessoas a não ter essa comunhão ou esse momento? A correria do dia a dia, principalmente, mas também os eletrônicos, né? A TV e o celular. A TV e o celular são o que está tirando. Porque o que está acontecendo é que as pessoas sentam no sofá assistindo com o prato comendo, né? Sim. Ou até mesmo pode até sentar na mesa, mas senta na mesa com o prato e mexendo no celular. Ninguém mais olha no olho. Isso acabou, né? E hoje você pode ver que a modernidade dos móveis também, eles têm feito bastante bancadas. Em vez de mesas. Verdade. E as pessoas sentam em bancadas e a maioria das vezes a bancada ela é virada para outra parede. Ou se não, pode ser só uma bancada, mas daí não fica olhando um no olho do outro. Não fica de frente. Às vezes olham para a TV, né? Então não tem mais esse convívio junto de olho no olho. E isso é muito importante. Na mesa a mágica acontece. Tem uma parte que fala que na mesa a mágica acontece, que é a conexão, né? Na mesa que a gente vai liberar perdão. É na mesa que você vai conseguir olhar pro teu filho e ver que ele não tá bem. Que ele não comeu. O que tá acontecendo, filho? É na mesa que você vai chegar e vai pedir, como que foi teu dia? Essa mesa que é colocada na sua mentoria, ela precisa ter também a conversa. Sim. Ela precisa ter ali a troca. Sim. Né? No curso a gente conversa bastante a respeito que assim, a comida, o almoço, o que a gente vai servir na mesa é um motivo para nós se encontrar. Porque você pode perceber que aonde tem comida o povo se encontra, né? Se tá com fome, tem comida, o pessoal vai se encontrar. Sim. A comida é só um dos motivos para se encontrar. Mas a maior conexão é o encontro das pessoas, é o olhar das pessoas para ver como que tá a outra pessoa.
É conversar, é liberar perdão. E nem sempre, eu sei porque lá em casa a gente vive isso. É na mesa que se resolvem problemas, é na mesa que tem conflitos. E eu até falei, quando eu ministrei um dia na igreja, eu falei assim, existem alguns momentos que você vai assentar à mesa e você não vai conseguir sair dali perdoando ou talvez perdoar dor. Mas não se esquece que amanhã, no próximo dia, amanhã, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, o perdão vai vir. Porque às vezes o conflito ele é tão grande, ele é tão confrontador que você não vai conseguir liberar perdão agora. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora, porque é um trabalho, né? Mas no próximo encontro na mesa vai ser liberado o perdão. E esse encontro ele precisa ter. Precisa desses conflitos, né? As crianças precisam ver que a gente tem problema também. Uhum. A gente tem que sentar na mesa e passar para as crianças, esse mês não deu para pagar tal coisa. Uhum. Não é esconder o assunto, nós precisamos ser abertos com os nossos filhos. O assunto tem que ser falado. Tem que ser falado. Como é que tá as notas no colégio, né? É tudo na mesa, é na mesa que nós precisamos ter essa convivência, é tudo na mesa. Uhum. Pesquisas também apontam que as crianças que fazem refeições, crianças e adolescentes que se criam na mesa, eles não se envolvem nem com droga e são os melhores alunos, têm as melhores notas. É mesmo? As pesquisas, se tu botar um Google lá e pedir a experiência da mesa, lá vai te mostrar as pesquisas que as crianças não se envolvem com droga, nem com bebida, com nada. Sim. E são alunos bons na escola com melhores notas. E os meus filhos são assim. E a minha sogra criou todos os seus filhos dela, são tudo assim também. Uhum. Porque é na mesa, é o convívio, né? Então a base da tua mentoria é justamente essa questão da mesa. A experiência da mesa. Porque a gente entende que na mesa, quando você agradece, nunca se esquecer de agradecer. Sim. Porque o pão da presença, Jesus, ele vai sentar contigo na mesa. Toda vez que você agradecer o alimento antes de se alimentar, Jesus vai se fazer presente ali. Porque existem casas que Deus está batendo na porta. Ele está dizendo, eis que bato tua porta. Se você abrir a tua porta, eu entrarei e cearei contigo e você ceará comigo. Olha aí. Só que Deus está batendo em muitas portas, só que não existe mais mesa, não existe mais relacionamento, não existe mais tempo de qualidade junto. E Deus está esperando esse momento. O pão da presença. Sim. Só que é na oração agradecendo, né? E quantas pessoas podem participar de cada mentoria? No máximo 12. 12? 12 mulheres, porque eu não quero perder essa conexão do olho, né? Sim, não se perder eu não quero nisso. perder. Até agora, na 4ª edição, acho que eu vou ter que montar 2 turmas. É? Porque tem bastante mulher que quer fazer. E não necessariamente pessoas que são da igreja. Não é aberto para todo mundo. A minha primeira turma foi com mais pessoas de fora, amigas, do que da igreja. Ah, é? Na maioria das turmas que eu estou formando são pessoas que não são da igreja. Uhum. Agora, essa próxima turma tem bastante gente do comércio, advogadas, bastante gente que vai participar. E geralmente mulheres. Mulheres, sempre mulheres. Sempre mulheres. Porque a guardiã do lar é a mulher. Ah. A gente trabalha muito esse curso aqui, ele forma a guardiã do lar. Guardiã do lar é aquela que guarda o ambiente. O ambiente é a nossa casa. Com certeza. E nós, mulheres, somos responsáveis por isso. O homem é o sacerdote da casa. E a mulher é a guardiã do lar. Isso é muito esse interessante. O princípio que a gente traz. É a soma dos dois, né? Uhum, sem dúvida. Só assim tu vai ter sucesso. Se o sacerdote estiver bem posicionado, fazendo o papel dele de homem, de pai, e a mulher guardando o lar, cuidando dos filhos, vai dar certo. Eu sei porque a gente vive isso. Uhum. A gente vive isso na nossa casa. Agora, pastora Márcia, o que dentro de uma casa não pode haver de jeito nenhum? A senhora, olhando para toda a sua história, tudo o que já vivenciou e principalmente as experiências, e agora com a experiência do lar, o que dentro de uma casa não pode haver de jeito nenhum? Mentira. Mentira. Não pode haver mentira. Eu ensinei aos meus filhos sempre a falar a verdade. Sempre falar a verdade, por mais que seja difícil, que a gente precisa olhar no olho do um ou outro e não mentir. Uhum. Eu sempre conto para eles, digo, se vocês não me contarem, Deus vai me contar. Ah, é? Sim, eu sempre falo para eles, olha que Jesus vai me contar se você estiver me mentindo aí. A gente é muito aberto, né? E eles não escondem nada, as minhas filhas não escondem nada, e no nosso ministério também a gente fala isso. A gente não aceita a mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Na realidade, o único poder que Satanás tem, a única coisa que ele tem na mão dele é a mentira. O resto é tudo de Deus, tudo nós temos acesso. Só que Satanás tem uma grande... talvez que a gente sempre sabe que Satanás sempre vai perder. Sempre. Ele só se levanta pra perder. É verdade. Só que incrível que as pessoas escutam, né? E acabam sendo influenciadas. Não, é que até ele perder... Ele vai tentar, né? Ele vai tentar. E ele vai fazer com que a pessoa ouça, e muitas vezes a pessoa realmente levanta o ouvido pra ouvir. A gente fala assim que
Que Satanás, ele sabe que ele vai perder, só que ele não vai perder a oportunidade de tirar o sossego das pessoas, né? Com certeza. E ele é experiente porque ele é velho, ele tá há muito tempo aí já, né? É verdade. Então ele vai fazer de tudo para as pessoas. Ele, na realidade, ele quer fazer as pessoas perder o foco, né? Se perderem tempo, porque a gente sabe que Deus, ele escreveu os nossos dias, ele sabe o início e o final. Só que ele vai fazer de tudo para você. Existe um lugar que você precisa chegar. E ele vai fazer você se atrasar. Ficar de um lado pro outro. De um lado pro outro, te atrapalhando, e você vai demorar para chegar no teu propósito. Por isso que é muito importante que a pessoa esteja preparada para enfrentar esse tipo de situação. Quer dizer, nós aqui sabemos que é Satanás, mas muitas vezes as pessoas não sabem, não conseguem identificar isso. E aí, ela estando preparada, principalmente no lar, na família. Na família, nosso porto seguro. Família é o nosso bem precioso, né? Não tem Satanás acaba perdendo. Eu comento com as meninas que às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Dizem assim, o mundo tá perdido, não tem mais o que fazer. Ou dizem, como que nós vamos mudar o mundo? A gente sempre fala, se nós cuidar da nossa casa, se a gente cuidar bem do nosso casamento, ter tempo de qualidade com o casal, que isso é muito importante também. Sim. Cuidar dos nossos filhos e a gente tornar a nossa casa, nossa família, um pequeno céu que é possível... A gente vai estar mudando o mundo já um pouquinho. Porque os nossos filhos, eles vão levar para fora o que eles têm dentro de casa. Claro. O que nós, pais, não conseguimos mudar, os nossos filhos... Existem lugares que eu e o pastor André não vamos pisar. Mas os nossos filhos vão pisar. E nós precisamos entender que eles estão sendo educados com princípios, temor a Deus, e eles vão levar essa mesma palavra para que eles possam mudar o mundo aonde eles pisar. Essa é a nossa garra, essa é a nossa graça. Onde a gente não for, os nossos filhos irão. E assim é com a nossa igreja. Onde nós, pastores, não vamos, os nossos membros da igreja irão. E eles vão tocar pessoas que nós não vamos tocar, mas eles vão levar a mesma essência, né? Sem dúvida. Sinceridade, não mentir. Nós temos também um princípio na nossa igreja que é assim, nós temos pastores que congregam conosco e que nos ajudam a apacentar e também ministram lá nas quartas-feiras. A gente sempre fala, eu sempre falo para os pastores, não fale do que você não tem autoridade. Não traga uma palavra que não tem verdade em você. Porque a autoridade está em nós somente quando nós praticamos ela. Não é de eu ler a Bíblia e eu não fazer. Sim. Se você tem um problema no teu casamento, que você não tem sucesso no teu casamento, não fale sobre casamento. Fale sobre qualquer outra área. Você vai ministrar a palavra trazendo a verdade que você vive. Porque nós não somos ministros de plástico, nós temos que ser a verdade andando aqui. E qual é a reação deles quando... Eles... quando, né, tem essa... Porque a gente é muito franco, a gente é muito sincero com eles, né? A gente fala assim, porque nós somos os pastores líder da casa. Claro. Qualquer problema que acontecer, ou qualquer besteira que for lançado lá em cima, eles vão vir cobrar de nós. Sim. Então a gente tem essa regra. Porque a gente sabe que a gente conhece os nossos filhos, né? Quem anda conosco, a gente sabe. Se você tem problema com... financeiro, não fala sobre dinheiro. Nós, pastores, eu e o André, por muitos anos, não poderíamos falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, porque nós não tínhamos dinheiro. Sim. Nós tínhamos mal para nós. Vocês né? não sentiam a prosperidade? Sim, nós não tínhamos a prosperidade. A gente passou por muito aperto, muita dificuldade. Existiram os momentos que nós tínhamos o nome sujo. Depois, com o passar do tempo, a gente alinhou, deixou tudo certinho. Mas enquanto nós não tínhamos esse sucesso na nossa área, nós não falamos. Porque a autoridade está em você falar que você vive. Só que no caso de vocês, o que a gente percebe é que vocês sabiam que tinham esse problema, ou que tinham alguns problemas, mas vocês estavam em busca de arrumar, de melhorar, de progredir. Vocês estavam nesse caminho. Só que teve um tempo também, nós viemos pra cá pra assumir, no caso, a igreja do pastor Juvencio, né? Sim. Com o passar dos anos. Só que a gente não queria, nós fugia desse chamado. Nós fugíamos desse chamado. E existiu um tempo que nós abrimos uma empresa, uma loja. Uma loja? A gente desobedeceu. Era loja de quê? Era loja de material elétrico e hidráulico. Material elétrico e hidráulico. E daí nós abrimos essa loja e daí nós acabamos focando muito no trabalho. Que é o que está acontecendo ali fora. As pessoas trabalham. Sim. E nós acabamos trabalhando. E a gente não conseguia mais ajudar o pastor Juvencio. Que o chamado era para ajudar ele, né? Claro. Então a gente acabou se afastando um pouco. E não durou muito tempo. Eu acho que durou 2 anos a nossa loja. E Deus deu um jeitinho de nós fechar. Porque não era esse nosso chamado, né? O nosso chamado era pastorear, né? E daí a gente acabou endividado. Foi nessa época que a gente se endividou e nós acabamos com o nome sujo. Sim. Mas depois, com o passar dos anos, a gente conseguiu
alinhar isso, né? Uhum. Então, nesse tempo, a gente não falou sobre prosperidade. Agora a gente fala, porque a gente sabe. E aí vocês não têm vergonha de falar sobre Não, isso? a gente é abertamente. Aberta. Não, nós somos abertos com a nossa igreja. Se a gente tiver problema em casa, a gente também ministra curso de casais na igreja. Se a gente tiver qualquer problema em casa, a gente chega, ó, não, a gente teve problema em casa. Uhum. Ó, a gente não concordou com tal coisa, porque a gente não é obrigado a concordar. Eu Claro. digo, eu não concordo com tudo que o meu marido fala, eu não penso como ele pensa, mas eu respeito ele, Claro. né? Nós somos seres humanos, nós somos diferentes, né? Sim. Então, quando a gente tinha qualquer problema em casa, a gente se resolvia e depois contava pra igreja. Ó, a gente aconteceu tal coisa, a gente discordou, a gente discutiu, mas a gente pediu perdão. Teve um dia que ele pediu perdão pra mim na igreja. É mesmo? Aham. Como é que foi isso? Eu queria matar ele. Eu queria matar ele, mas tudo bem, né? Não foi nada sério, sabe? Só porque ele levantou um assunto polêmico e eu não concordei, né? Aham. E daí, na realidade, eu disse assim pra ele, mas eu ia te perdoar na segunda, amor, por que que tu não deixou? Deixou um pouquinho mais. Eu já tinha te perdoado, só que eu ia segurar até segunda-feira, né? Daí ele me chamou lá na frente, 2 vezes ele já fez isso. É mesmo. Aham. Ah, então Ó, ele igreja, sabe. Ó, igreja, eu vou chamar a pastora Márcia aqui na frente. Eu disse, pronto, lá vem ele, né? Ele Aí sabe disse- como lidar. Aí ele Então. disse assim, amor, me perdoa porque eu me exaltei, né? Ele me exaltei lá na voz e não sei o que, não sei o que. E daí a gente se perdoa na frente de toda a igreja, né? Não, a Sim. gente é bem aberto com a igreja. A gente fala que nós não somos super-heróis. Nós temos filhos, nós temos problemas. A gente tem problema financeiro, tem problema também de discutir alguma coisa. Claro. Todo mundo tem problema. Aí, por isso que eu acho que a igreja gosta de nós, porque nós somos verdadeiros. Sim, sim. Pessoas A gente que A gente tem problema, a gente resolve, né? no jargão aí a gente chama de gente como a gente. Isso. Aham. Gente de verdade que tem problema. Nós temos as meninas que têm faculdade, né? Conseguimos formar a Bruna, graças a Deus. Eu disse que Deus foi tão bom conosco, tão fiel, assim, que ele me deu um filho cada quase 5 anos, né? Então a gente conseguiu finalizar a faculdade da Bruna, casar a Bruna. Aham. Aí eu disse, só que tem uma regra: os filhos não podem reprovar na faculdade. Ah, não pode perder tempo. Eles não podem. Se ele reprovar, ele perde a vez, porque o próximo mano vai entrar na faculdade. Aí a Bruna, graças a Deus, foi bem na faculdade. Daí a Bruna, encerramos, né? A Bruna casou. Aí a Eduarda entrou na psicologia. Daí Olha a aí. gente pagando pra Duda, né? Aham. E daí agora a Eduarda tem 5 anos de faculdade, que a gente auxilia ela com uma parte, que agora ela é casada, ela também ajuda. E daí o Ezequiel entra. Daqui 1 ano e pouco entra o Ezequiel. Aí a Duda precisa passar, né? Tem que ser. Aí ela tem mais esse resto de ano, e o ano que vem ela finaliza, se forma. Mas ela tá muito bem nas notas, porque ela se achou na psicologia. Ah, é. É. Quando a pessoa se acha, No seu chamado, não tem, cara. não tem. Tu tem razão pra acordar todo dia, né? Com certeza. É com certeza. aquele fogo no coração, né? Aquele É. desejo nos olhos dele. E então Deus, ele foi tão fiel conosco com isso, né? Todos os filhos. E até a gente não tem assim que no nosso coração dizer assim, filho, tu tem que fazer faculdade. Ah, Não, não, a gente tem não- essa obrigação. não. A gente quer que eles sonhem os sonhos deles. Claro. A gente não tem que fazer isso, não. A gente quer que eles sejam felizes. Uhum. Que eles busquem realmente o que tem no coração deles. Aí a Bruna é professora de música, né? Aí a Eduardo psicologia, e o meu acho que vai ser meio artista, né? Porque quer trabalhar com cinema. Cinema. Sim, Sensacional. com cinema, gravação, editar e escrever. É diretor, né? Ou roteirista também. Roteirista. Roteirista Sim, também. Ele quer. Vai ser As faculdades de cinema são talvez as mais, ou algumas das mais completas. Porque se ele quiser ser só editor, só editar o filme, ele vai ser. Se ele quiser ser só diretor, ele vai ser. Que ótimo. Se ele quiser ser roteirista, ele vai ser. Se ele quiser ser tudo, ele vai ser. Então a faculdade de cinema, e ela também, o tempo é um pouco mais curto. Aí vai dar pro Arthur. Ainda que o Entrar Arthur, mais cedo. ainda que o Arthur tem 10 anos de diferença, Pois né? é, Daí pois vai é. dar. Eu disse pro André que ele vai dar uma respirada daí. Na faculdade. Amor, tu vai respirar um pouco, vai ficar uns 5 anos sem pagar a faculdade. Aí ele disse, eu troco de carro. Ainda Porque tem com isso. os filhos é isso, né? Claro que E é. a gente sempre coloca, a gente sempre quer ver, eu digo, não é o dinheiro, né? Não, a gente não é o dinheiro. Você tem que amar o que você faz, fazer com o teu coração. E o dinheiro é uma consequência. Aí você vai ser muito feliz, né? E a gente vê isso na Bruna. A Bruna, assim, tá muito feliz nessa área. Até o dia que ela foi fazer a inscrição para ser professora de música, eu nunca me esqueço, eu sempre conto para as meninas da mentoria, assim, eu falo, assim, com alegria no coração, porque aquele dia lá ela foi se inscrever, e aí a moça disse, mas você vai ganhar muito pouco. A professora ganha muito pouco. É mesmo? Sim, ela falou, você vai ganhar muito pouco. A professora ganha muito pouco.
E aí? Não faça isso. Aí ela ficou escutando aquilo, né? Até meu esposo estava junto, foi escrever. Mas daí se escreveu igual e fez, né? Daí pra honra e glória do nome do Senhor, né? Tá ganhando muito bem. Aí esse dia eu disse assim, Bruna, vai lá e mostra a tua folha pra ela. Agora eu digo, não tá dando, né? Como que são as pessoas, né? Não, mas não sei que visão que eles têm dos professores, umas profissões mais maravilhosa que tem, né? Mais preciosa, deveriam ser mais honrados, né? Inclusive, não fossem os professores, as outras profissões não existiriam. O que seria de nós, né? Porque nós, como todo mundo, toda profissão precisa do professor, né? Então é uma prof, a paixão dela é a prof, né? Olha só. E ela gosta das séries iniciais, dos pequenos, ela trabalha com os pequenos, e ela faz musicalização com os bebês daí. Também? Sim, musicalização com os bebês. Musicalização tem chamado muita atenção ultimamente, né? Porque desperta no bebê, na a criança. Música ela é terapêutica, né? Ela acalma a criança, então ela tem uma... ela tá assim muito feliz. E ela tem o dom, então. Tem o dom. Nossa, ele chama a Bruninha, né? Bruninha. A Bruninha. Até é bem pequenininha. Mas ela tá muito realizada. A gente vê, né, que a gente olha pros filhos assim, a gente enche a boca pra falar. Valeu a pena cada esforço. Cada esforço, com certeza. Aliás, pastora Márcia, eu lembrando aqui agora desse pequeno tempo de bate-papo aqui, com 7 anos, houve um primeiro, digamos assim, a primeira voz de Deus 7 anos. Que você ouviu. E aí, depois com 12, depois com 16, na hora de casar, depois com várias... Quer dizer, a evolução foi acontecendo. Foi acontecendo. A voz de Deus sempre está conosco. Só que a tua origem era difícil. Muito difícil. E aí, olhando hoje... Eu sou uma improvável. Essa é a palavra. Eu sou uma improvável. Aí olhando hoje para tua família, todos eles encaminhados, a igreja andando, fluindo. É algo muito maravilhoso. O que passa no coração? Qual o primeiro pensamento quando olha para toda essa história e aí se olha hoje no espelho e diz: conseguiu? Valeu a pena, né? Valeu a pena não desistir. Vários momentos deu de tremer na base, assim, de tu querer desistir, parar com tudo, mas valeu a pena cada segundo. Cada lágrima derramada, cada tempo com Deus, né? Porque foi construído isso tudo na intimidade com o Senhor, né? Existiram muitos momentos difíceis, mas a gente sempre olhando para nós, sempre estando atento à voz de Deus, ouvindo o que Ele estava falando, não o que a circunstância, né? Claro. A gente precisa entender que nós precisamos acessar o Espírito Santo de Deus que está em nós. Sim. O Espírito Santo que está em nós, ele fala o que está acontecendo no céu. E nós precisamos estar atentos a ouvir o que o céu está falando, não o que está acontecendo aqui, mas sim o que o céu quer movimentar aqui. Então a gente tem que estar atento à voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, você vai estar sempre na direção certa. E se existisse uma máquina do tempo que te levasse lá para aquela menina de 7 anos e que você pudesse dizer só uma frase, uma dica, alguma coisa para ela, você diria o quê para aquela menina de 7 anos? Fica firme, não desiste. Não desistir. Não desistir. Porque foi difícil essa caminhada. Pois é. Foi difícil. No ambiente que eu vivia, né, o pai era alcoólatra, né, muita violência. Eu apanhei muito, eu fui espancada. É mesmo? Eu fui a mais velha, né? Então eu fui muito espancada, porque eu era a mais velha de cuidar dos mais novos, né? E eu não sou filha desse pai que me criou. O meu pai que me fez, eu não o conheço. Então eu só sei o nome dele, Francisco Alves. É mesmo? Sim, eu sou adotada daquele que me criou. Então eu tive mais esse desafio, né? E na minha família, o meu pai que me criou, ele é bem pretinho. Pretinho. É quase um africano. E quando minha mãe ficou com ele, a minha mãe disse que eu era filha dele. Só que quando eu nasci branquinha, né? Sim. Aí ele viu que eu não era. Mas mesmo assim ele me criou, né? E ele ficou com uma certa, digamos, uma raiva, alguma coisa? Eu pude notar isso. A ponto de te espancar? Eu pude notar isso quando eu fui crescendo, né? Porque a minha mãe falou que quando eu nasci ele me amou, me cuidou, me protegeu, né? Só que depois começaram a vir, acho que um monte de filhos um atrás do outro, né? E eu imagino que ele tinha ciúme por eu ser filho do outro, né? Que ele queria ser o meu pai mesmo, mas ele não era.
Então, em função disso, ele me batia, porque ele só me batia quando ele bebia. Sim. Se ele não bebesse, ele era bem quieto, não conversava. Só que a gente entende que as pessoas nos dão o que elas têm, né? É. Então eu tenho meu coração, eu tenho meu pai no meu coração, tanto Francisco Alves no meu coração como o Luiz Carlos também. Aqui tem lugar para os dois. Eu liberei perdão para eles, para os dois, e ele me deu o suficiente. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, né? A minha mãe decidiu me gerar, não quis me abortar naquela época, porque o meu outro pai foi embora, né? E a minha mãe ficou grávida do outro, né? Então, ele me assumiu como filho e ele me criou, né? Eu até contei na igreja que ele que me deu o leite, porque minha mãe ficou 90 dias internada no hospital quando eu nasci. É? E teve infecção no pulmão e ela não pôde me amamentar. Aí eu fiquei 3 meses morando com a minha avó, que é essa que me levou pra igreja depois de mais velha, né? Sim. E dela me conta que ele chegava em casa com uma sacola pura caixa cheia de lata de leite ninho, toda amassada para me trazer o leite, né? Olha aí. Então o que ele me deu foi suficiente. Até eu tive a oportunidade há 2 anos atrás, exatamente, eu fui lá e falei com ele, eu disse: pai, muito obrigada, pai, porque o que o senhor me deu foi suficiente. Se hoje eu tô aqui, se hoje eu sou quem sou, porque o senhor me deu o suficiente, não se cobra. Aí eu pedi perdão pra ele, me abraçou, pediu perdão também porque ele me batia tanto, né? Ele pediu perdão? Sim, ele me pediu, a gente se dá muito bem. A gente se dá muito bem, né? Só que ele, infelizmente, ainda não conseguiu se libertar do... Não conseguiu? Ainda não. A minha mãe é separada dele há mais de 20 anos. Ah, eles se separaram? Sim, a mãe não suportou, né? Não, ela não suportou. Sim. Não, ele não quis largar, né? Qual era a profissão dele? O pai trabalhava dirigindo as máquinas nos silos. Ah, Ela trabalhava dirigindo aquelas máquinas. E aí quando bebia, que era o... Era só no final de semana que ele fazia isso. Aí... É que era muito problema, muita miséria, muita dificuldade, um filho atrás do outro, né? Sim. E daí chegava final de semana em casa, o que acontecia? A mãe acabava desabafando pra ele tudo que ela passava. Porque não tinha conhecimento, não sabia também, né? Então ele acabava ficando nervoso, eles discutiam. E assim como ele chegava em casa, ele saía. Ele voltava às vezes no domingo de manhã pra casa. Puxa. Com essa bebida, né? Então... E eu desde os 7 anos na igreja, né? Daí as minhas orações era que Deus me resgatasse, me tirasse daquele lugar. Por isso que eu casei cedo. Porque eu pedi pra casar cedo. Sim, sim. Porque de certa forma eu queria fugir daquele lugar pra construir outro lar, outra casa. E eu chegando na casa do André e da mãe dele, dos pais dele, que era um ambiente totalmente diferente, é como se fosse assim, eu vivesse no inferno e eu fui morar no céu. Olha. Porque lá existia princípios, lá o pessoal sentava na mesa, fui lá que eu aprendi a mesa. Lá sentavam na mesa, todo mundo comia, todo mundo se olhava, conversava, agradecia as refeições. No meu lar não tinha mesa porque era muita gente, a casa era pequena, 8 filhos em casa. Puxa. 9 comigo, né? Aí tinha um outro meu irmão mais velho que o vô que criou. Então não tinha mesa, não tinha lugar, não tinha... E daí lá no André, na casa do André, do meu marido hoje, que eu aprendi o princípio da mesa, a importância de você sentar e conversar. E eles te acolheram bem? Me acolheram muito bem. É? Me acolheram muito bem. O pastor Juvencio e a pastora Neuza são os anjos, são os queridos, né? Eu sempre digo que eu aprendi com ela a cozinhar também. É mesmo? É, aprendi a cozinhar com a pastora Neuza. A minha mãe não tinha muita paciência, não gostava muito que mexesse nas panelas, né? Sim. Apesar de eu cuidar dos meus irmãos mais velhos, né? A mãe internava, teve uma época minha mãe internou no hospital com 3. Aquelas tosse comprida que davam antigamente, coqueluche, sabe? E eu ficava com os mais velhos em casa. Eu me lembro que eu só sabia fazer arroz e feijão. Era o que eu sabia fazer. E mais nada, né? Até porque a gente não tinha nada muito mais disso, né? Não, a gente passou bastante aperto, sabe? Mas eu nunca me esqueço que eu sempre estava agradecendo a Deus pelo que eu tinha. De certa forma, eu era feliz, sabe? Eu sempre fui grata, eu cuidava dos meus irmãos, a minha mãe estava grávida, ela estava grávida, eu estava com outro no colo. Então eu sempre tive que ser a guerreira. Eu tive que ser sempre a mãe de todo mundo dos meus irmãos, porque eu era mais velha. E eles até hoje te respeitam nesse sentido também? Sim, eles me respeitam. De ter sido a mais velha, e a que cuidou deles. Todos eles conhecem a Jesus e a palavra, mas tem 3 deles que não frequentam a igreja, que ainda não mudaram as práticas erradas. Sim. Mas graças a Deus, a minha mãe aceitou Jesus, está firme na igreja. Meus outros irmãos também estão na igreja, estão casados, construindo família, né? Olha. Por causa aquela promessa que Deus falou, né, que eu seria a porta de salvação para minha família, através da minha mudança, da minha decisão de escrever uma nova história, eu consegui trazer eles para perto de Jesus, né? Porque esses outros 3, eles conhecem Jesus, conhecem a palavra, mas ainda não decidiram, né? Eu vou largar os vícios,
Eu vou olhar para Jesus, vou focar e vou mudar a minha história. Porque nós temos que ter a autorresponsabilidade nas nossas vidas. Somos a única pessoa que pode impedir de Deus fazer algo, somos nós. Sim, sempre. Sempre somos nós. E é isso que as pessoas precisam entender. O que eu sinto que as pessoas, até por ver os meus irmãos, que eles ficam colocando culpa em outras pessoas. Ah, eu sou assim porque meu pai me criou mal. Ah, eu sou assim porque minha mãe fez tal coisa. Sim, sim. Só que você pode fazer diferente. Você pode olhar para os teus pais ou para as pessoas e dizer assim, não, eu posso fazer diferente. Sim. Eu posso escrever uma nova história. Nós temos uma oportunidade de escrever uma nova história, né? E eu fiz isso, eu agarrei essa oportunidade e eu disse, eu vou, o pai e a mãe vão ter orgulho de mim, eu vou ser diferente, eu vou construir uma história, eu vou construir uma família bem consolidada, e é isso que Deus fez, né? E através de nós construiu a igreja, né? A IBI Identidade, né? É verdade. E é nessa essência que por isso que as pessoas olham para nós e estão conosco como família IBI. Porque eles viram a nossa caminhada. Sim, conhecem a nossa história. A história. E quando a gente tem problema, a gente conta. Não, a gente teve problema, mas tá tudo bem, a gente já se resolveu. A gente sempre fala lá na reunião dos pastores, que nós temos a Family Serve uma vez por mês, que é uma reunião dos pastores, né, da liderança. A gente tem que ser sincero um com o outro. A gente tem que ser transparente, tem que ter sempre verdade. Se a gente tem problema, a gente precisa falar. E depois, nem que a gente se ataque no pau, forma de dizer, né? Sim. Nem que a gente não se acerta assim, mas depois a gente se abraça, a gente libera perdão e vai ficar tudo bem. Com certeza. Agora a falsidade não. Nós aí precisamos ser de verdade, né? Ser verdadeiros, né? Então é esse princípio que a gente carrega conosco, que a gente possa ser, né? Que Deus possa olhar para nós e ver Deus em nós, né? A gente fala na igreja que as pessoas possam olhar para você e ver a luz de Jesus em você brilhando. Pela tua forma de andar, pela tua forma de se comportar, como que você é no comércio, quem é você no comércio, quem é você na escola, quem é você... A gente sempre fala que nós não somos dupla personalidade, nós temos que ser uma pessoa só. Não é a Márcia dentro da igreja e a Márcia aqui fora. Claro. Não, a gente sempre é a mesma pessoa. A gente tem que agir sempre com caráter, né, com o princípio de Deus. Eu sempre digo sim, sim, não, não. Se eu digo que eu vou, eu vou. E se eu digo que eu não vou, eu não vou. É isso aí. O que passar disso é do diabo. Com certeza. Porque a gente precisa ser sincero com o nosso Deus. Agora eu tenho uma curiosidade em relação ao teu sobrenome. Do Estreito. É um nome forte, né? Mas ele não é comum. Qual é a origem do Estreito? O do Estreito é do meu sogro. É o sogro... É o vô dele. O vô dele veio de Portugal pra cá. Ah, de Portugal. O vô dele veio de Portugal pra cá. Em Pelotas, Pedro Osório. Ah. É o vô dele. Aí veio pra Pelotas e de Pelotas... Daí vem vindo, né? Vem vindo. E ficou do Estreito. Olha. É muito engraçado porque é do Estreito, né? Por isso que é engraçado, né? Mas veio do Portugal. Ele veio de navio. Ele veio de navio. E construiu ali na região de Pelotas, Pedro Osório. A família lá tem muitos do Estreito. Pedro Osório. Para aquela região tem lá. Tem muita gente lá do Estreito. Tem os irmãos, tem sobrinhos do sogro lá do Estreito. Do Estreito. Do Portugal, eles vieram. Até o André tem uns traços de português, ele disse. Até teimoso também. Mas teimoso tem várias origens eu aí. Eu acho, né? Aquela sobrancelha dele bem grande, assim, sabe? É muito engraçado, mas é do Portugal. Mas que legal. Bom, e é muito interessante também a gente saber da nossa história, né? Sim. Conhecer a nossa história, as nossas origens, saber de onde viemos, olhando, digamos, para o futuro. Daqui 10 anos, daqui 15 anos. Onde é que vocês querem estar? Você fala a família? Pessoalmente, a família, todo o resto, enfim, todos os projetos. Daqui 10 anos dá para fazer esse exercício e pensar onde querem chegar? Olha, eu quero ser uma grande palestrante. Eu quero ser palestrante da mentoria do lar. Levar Jesus nos lares, na mentoria do lar. Porque nessa mentoria do lar é que eu encontrei o meu propósito. Para me acordar todo dia, porque nessa mentoria do lar eu tenho visto lares sendo reconstruídos, casamentos sendo refeitos, existem muitos milagres, muitos testemunhos. E continuar também, né, ministrando a palavra na igreja, mas eu sinto assim que eu vou voar muito longe, eu creio que eu vou voar muito longe. E aonde Deus me chamar, eu irei. E eu não irei se Ele não for comigo, se a presença dEle não for comigo, eu não irei. Então eu sei muito bem quando ele fala pra mim e quando não é ele que tá falando. E esse brilho no teu olho, ele mostra isso.
É a minha paixão. Mostra que realmente o caminho é esse. Eu sei onde eu quero chegar. E eu digo pra você que vai fazer 2 anos que eu me encontrei. Antes eu tava meia não sabendo porque eu vim aqui, além de ser só pastora, né? Claro. E dona de casa. Mas agora eu encontrei o meu gás pra viver. Agora eu não paro mais. Até esse dia eu tava comentando, eu quero ser velhinha, que nem essa senhora aqui, ó, e levando o princípio do lar, né? Amém. O princípio da mesa, a honra, o perdão, sabe? É o que eu quero levar adiante, né? Eu quero formar muitas mentoras, muitas mulheres mentoras para que elas avancem em muitos lugares. Para que elas também levem adiante essa... Isso, para que elas levem esse legado para outros lugares, outras cidades, outras casas. Porque quando você faz a mentoria do lar, você está capacitada para mentorar outras pessoas, né? É mesmo. E a gente sabe que uma mentora é aquela pessoa que ela viveu o processo, ela aprendeu, ela praticou, ela conseguiu, e por isso que ela vai pegar na tua mão e vai dizer, vem por aqui porque eu sei. Olha aí. A mentoria é isso, é pegar na mão da outra mulher e dizer, vem por aqui porque esse desafio eu venci, você vai vencer também. Essa é a mentoria, esse é o cuidado. A 4ª turma vai ser aberta agora? Vai ser aberta agora no mês de... Estamos em maio, né? Junho já abre outra. Junho. E acredito que vai dar 2 turmas. 2 turmas. 2 turmas. E como é que as pessoas podem chegar principalmente para se inscrever, para ficar na fila, digamos, né? Como é que Pode me chamar no direct do Instagram ou se não no meu contato também, né? Nós vamos colocar aqui na descrição todos os contatos da pastora Márcia do Estreito para que você também possa buscar mais detalhes, né, mais informações e, se possível, então, né, participar da mentoria do lar. Pastora, eu quero lhe agradecer imensamente a sua presença aqui. Foi um grande aprendizado. Foi realmente uma bênção. E sua história é muito bonita. Obrigada. Todos devem conhecer, todos precisam conhecer. Porque a gente aqui, a gente fala para pessoas que muitas vezes estão esperando um chamado, um insight, alguma coisa que lhe diga, um brilho, qualquer coisa que lhe diga, não, mas eu estou no caminho errado, eu vou por aqui que eu acho que vai ser melhor. Então, a sua história, ela com certeza vai inspirar outras pessoas. Isso aí. E tomara que essas pessoas também cheguem até a sua mentoria do lar. para que possam também ter um olhar diferente da vida. Então, muito obrigado de verdade. Sucesso, tudo de bom. As nossas portas estarão sempre abertas aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. E a gente se vê no próximo episódio de No Canto.